Montei uma consulta hoje, vou te mostrar só para tu entender a quantidade de relacionamentos, cara. Daí quando você dorme no dia, tem aqui tipo do nome das colunas, né? Eu tenho instalado. Só que não tem como ele não ativa. Quando vai aplicar os lugares, versões, ou da nossa solução também, eles interferem mais versões. Nossa, você vai fazer layout também, né? Design, para você gravar essas questões. Tá bem? Você deu um problema no verdade. Não, é só vai cara. É para todos eles. Mas aqui é o básico. Vocês conseguiram assinar uma tabela. Aqui, posso usar 5 tabelas, vocês conseguiram. Essa coluna da tabela A, essa coluna da tabela B, a tabela C. Vocês estão fazendo jogo. Essas 6 tabelas aí são difíceis. Essa função de relacionamento. A lógica, conectar 2 tabelas, a lógica não é de quantas tabelas, é da relação. Se é muitos para muitos, um para muitos. Essa é a principal lógica. Mas devagarinho, cara. Isso aqui é só pegando. Teorinha aí, até. Alguém precisa fazer um trabalho, todo mundo conseguiu avançar. Só relembrando a Amanda, não estava antes do trabalho que precisa ser entregue hoje, cada um limite. Eu cheguei ontem. Tudo certo? Só faltou a última, eu queria te pedir uma ajuda para eu Tá. fazer ela rodar. Tá. Eu tenho trabalho que eu posso te acompanhar. Os demais, pessoal. Só lembrando, trabalhos vale a hora e fazer a presença da aula passada, tá? Vou ter que montar tudo de novo por isso em casa, mas tipo, eu tentei usar tanto. Vamos pegar o bicho aberto, lembrar a última vez que vamos lançar o programa e fazer o bagulho. Isso aqui é sucesso. E aqui. Nome, Joy, nome. Você não conseguiu fazer rodar essa consulta aqui, Amanda? Era só para aparecer o nome das 2 tabelas? É, vai seguir. Posso pegar o bagulho. Vamos lá. Chegar em casa para te mandar o negócio certinho. Aí eu só dá no final. Eu vou te mandar tudo certinho. E ele vai executar no script, virar a vez do outro. Você vai ativar a atividade de. Então vai dar certo. A melhor coisa, porque tá vendo A apresentação. Os caminhos diretos, não, tá, acho que você não é o fósforo. Pode ser tipo uma simples Aí eu ainda, tipo. Ainda tem CPF. Só tem CPF.
quando é prioritário. O principal erro que acontece em relacionamento de tabelas é a questão de nomes de colunas, sabe? Tipo, C ponto, alguma coisa. Isso. Pega aquele print teu, vai fazer uma comparação dessa coisa. Ó, lá você tinha colocado gafanhoto ponto nome. Só que aqui, quando você colocou o gafanhoto, você já colocou o nome da tabela que você vai trabalhar G. Porque na aula do Guanabara, Isso, exato. Isso. Então, se você disse que a sua gafanhotos ia ser G, é G ponto nome, não é gafanhoto ponto nome. mas eu não falei desse cidade gafanhoto. Ah, tá. Join curso C. Eu vou tentar. Agora, aqui no lado pode ficar. Todos vocês assistiram os vídeos da aula passada? Olha, Yuri. Ah, o PDF. Eu trabalhei essa aula no livro. Para mais na frente de casa. Agora só eu vou fazer esse formato. Carteira da ajuda. Olha, você quer tirar uma babelada? Ah, eu tô tentando. Não consegui. Que raiva. Eu fiz 50. Eu não consegui tirar. Sei lá. Ele tá 90, então. Tirar em 90. 90 dividido por 3, ele tá matando. Deve ter suporte, não? Eu tentei falar com eles, daí eles pedem os códigos. Eu acho que eu tenho que falar pelo PC. Eu falar só uma vez que o celular é fechado. Né? Eu tô tentando fazer pelo PC. Né? Baixou? Vai o lugar que baixou. Eu achei que tinha automático. Ô, Amanda, você tem o segundo join? Acho que era isso que estava faltando na tua consulta. Isso aí é do 6? É a última pergunta, 8, né? Essa que você falou que deu erro pra ti? Eu acho que era esse segundo join que estava faltando. Mas foi da última. Não, é 7 mesmo. Ah, certinho. Só. Eu fiz. Eu tava tentando ver a parte 8. Eu fui lá o print lá. Isso, sempre tem o print assim, né? O print da consulta lá no Join, né? Isso aqui. Nome de uma tabela com nome de outra tabela. Trabalho.
Tudo na caneta. Vai ser tudo teórico ou... Vai ser de marcar? Primeira coisa, tipo, Não, no Porto Alegre, a gente vai fazer um negócio de não sei quantos centímetros, né? Verdade, amigo? Ela é professor antigo, cara. Você tentando ocultar aquela lá. Real Barça. Mas, é, short assim. No trabalho em si eu não botei nenhum, eu não botei plano novo. Tem um problema? Eu botei com o nome do arquivo só. Não, eu olho no de conexão ao portal, né? Sim. Ó, no portal tem o do Nicolas, Kaique, Bruno, Amanda e João. Isso aqui é No portal? Deixa eu atualizar. Deu certo? Conseguiu fazer todos? Difícil ou não? eu achei difícil. Eles são uma 6. Chegou mais um. Chegou agora, seu Humberto. Terça-feira, 19h10. Samuel, chegou a fazer o trabalho da aula passada? Deixa eu ver se tem alguém online aqui que precisa de alguma ajuda. Não, é isso. Boa noite, João. Você conseguiu fazer o trabalho da aula passada? Não sei se você pegou o começo da aula aqui, mas a princípio hoje é para finalizar o trabalho e fazer a revisão do conteúdo para a prova da próxima semana. O primeiro mostrou.
Pô, se alguém precisar de alguma ajuda, chama, tá? Até às 7h30 para finalizar. Aí nós tivemos as aulas e depois no final do ano, teste que é Jean, Yuri, Bruno, Thiago, Samuel. Amanda, Roberto, são os esquerdo para gravar. O nome lá é. João. É que sempre tem dois, eu me confundo. Você é o da Silveira, né? isso. Tá. Então o que está online é o outro João. É o João Eriksen. Esse aí. Muito parecido. Essa carta fica aqui em casa.
de carro, Mário, direção. Pode trocar coisa que quiser. O arquivo Aí, o próprio jogo aqui, você não tira de ficar de 60. que série do meio. Aí tu grava isso em 360. Ele manda para o outro, fica cheio do outro. Eu tirei esse igual, pode Mas fazer só um esqueleto com 2 minutos de olho. Tem umas plataformas que faz uma. Isso daí vai ser a 8ª última. Tem 2 já. E aí? Eu vejo um monte de própria dança dele. Ele faz um número de capoeira. Aí eu chamo aqui, ele vai colocar aqui nos dois. Era o jeito. Eu me divirto.
Porque é ficar, cria outro. Ficar, agora cria, uma outra chave. Professor, qual é a sigla de chave estrangeira? Foreign key. É fraco. Sim. Mas o comando é foreign key. Foreign. Comando. Adicionar uma chave. Se eu botar FK na resposta aí, tá tranquilo? Hã? Se eu botar FK na resposta. O certo é add, porque tipo, tu vai dar um alter table, aí adicionar, add, o meu canetão. Add foreign, estrangeiro, foreign key. Isso aí. Sete e meia, fechou, povo? Quem não conseguiu fazer ainda tem uma colher de chá até meia-noite, é o sistema aceita o trabalho. Vocês querem dar uma olhada, querem corrigir junto? Foi tranquilo para todo mundo? A minha ideia é nós passar o olho nisso e falar um pouco mais de relacionamento. Porque eu não tive no aula passada. Tá? Tranquilo? Beleza, então. Vocês não querem olhar junto o trabalho? Foi tranquilo para vocês? Essa parte aqui teórica nem esquenta, né? Essa parte de criar, adicionar a chave estrangeira aqui foi tranquila? Eia lá. Alter table, adicionar chave estrangeira, referenciar sempre. Tá. Vamos voltar para a teoria, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Pessoal, quais os tipos de relacionamentos que existem? Que a gente falou 2 aulas atrás e na aula atrás do vídeo. Quais são os tipos de relacionamento que existem? Vamos tentar falar de um por vez para não embaralhar a cabeça de vocês. O mais comum. Qual é o tipo de relacionamento mais comum? Existe para nós. Esse é o mais complexo. Exato. Então, pessoal, no relacionamento 1 para 1, o que acontece nesse relacionamento? Só existe uma possível relação. O C2 com o PB, o C2 com o PC, entende? Ou não vai ter conexões múltiplas, é uma relação só, entendeu? Ou o C4 lá com isso aqui, é uma única relação. Quando a gente tem uma única relação, o que a gente tem que fazer de comando no MySQL? Se a gente tem relações de 1 para 1, o que a gente faz no MySQL? Vocês vão lembrar do exemplo do Guanabara, que ele falou que nós temos a chave estrangeira, nós temos as chaves primárias. Vamos lá, isso aqui tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É uma das coisas mais importantes que a gente usa em banco de dados hoje. Falo por experiência que eu uso isso todo dia. Quando o relacionamento é 1 para 1, pessoal, quando o relacionamento é 1 para 1, primeira coisa, por que não está tudo em uma tabela? Eles vão falar o seguinte, vou usar um exemplo aqui, uma tabela de marido, uma tabela de esposa. Por que a gente fez uma tabela de pessoas e incluiu todo mundo lá? Primeira coisa, relacionamento 1 para 1 raramente existe. Se existir, o que eu faço? Eu tenho aqui minha chave primária, e eu tenho aqui minha chave primária, certo? Cada tabela obrigatoriamente precisa ter uma chave primária. Se eu quiser fazer um relacionamento de 1 para 1, o que eu tenho que fazer? Exatamente. E nesse caso de 1 para 1, eu levo daqui para lá ou de lá para cá? Tanto faz. 1 para 1, tanto faz. Entendeu? 1 para 1, tanto faz, tá? Então, se eu levar a minha chave primária para essa tabela aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma chave primária e uma chave estrangeira. Certo?
É isso que acontece no relacionamento 1 para 1. Ou eu trago minha chave primária para cá e vou ter uma chave primária e uma chave estrangeira. Quando eu tiver esse tipo de relacionamento, que eu tenho informações de duas tabelas diferentes, o que eu tenho que digitar lá no meu MySQL? Relacionamento 1 para 1. Primeira coisa, eu tenho que adicionar uma coluna. Então, tu vai dar um comando lá, alter table, ou seja, qual tabela a gente vai alterar, produto ou cliente? Esse exemplo que eu dei aqui. Elas são conectadas uma coisa com as duas? Como eu estou levando a chave primária para aquela tabela, qual tabela que eu altero? Então, alter table produtos, vou sublinhar aqui para vocês saberem que é o nome da tabela, tá? Aí, eu vou alterar a tabela. O que eu tenho que fazer nela? Naquela tabela de produtos que está recebendo uma chave estrangeira. Primeira coisa que eu tenho que fazer nela. Está embaçado isso aí para vocês, né? Começar do zero, será? Quando eu alterar uma tabela, a primeira coisa eu tenho que adicionar add column. Ou seja, eu tenho que adicionar uma coluna, certo? Então esse é o primeiro comando. Então eu faço alter table, ou seja, altero a tabela produtos, adiciono uma coluna. Como que vai ser o nome dessa coluna? Pode ser chave estrangeira, pode ser chave da tabela clientes, diferente o nome da coluna. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter para trazer essa chave primária como chave estrangeira para cá? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Se aqui a minha chave primária é o formato int, como que eu tenho que levar ela para lá? Exatamente, tá? Então esse é o único cuidado. Eu vou adicionar uma nova coluna, posso colocar o nome que eu quero. Vamos colocar aqui, ó, chave estrangeira dos clientes. Aí, eu coloco um int. Por quê? Porque se eu não adicionar esse comando, que aí, como ela estava na tabela original dela, não vai fazer alteração. Tá? Então, adicionei a tabela produtos, adicionei a coluna. Alterei a tabela produtos, adicionei a coluna. Tá tranquilo esse relacionamento 1 para 1? É o mais simples que tem. Se vocês não entenderem esse, nós não conseguimos avançar. Ele vai ter que voltar lá. Eu confundi um pouquinho com essa explicação. Tá. Como que tá na cabeça de vocês? O que é um relacionamento 1 para 1? Vamos lá. Vamos voltar. Isso aqui tem que ficar bem... Relacionamento, gente. Vamos lá. Relacionamento é quando eu preciso conectar uma tabela com outra tabela. Isso aqui é o nosso relacionamento, certo? Relacionamento. Certo? Quando é relacionamento 1 para 1, então quer dizer que uma figura aqui vai se conectar com um dado aqui. Mas para conectar essa tabela com essa tabela, eu preciso ter alguma chave em comum. Vou fazer por baixo, vai ser mais bonito. Como que eu vou conectar essa tabela com essa tabela? Qual que é a forma? A única forma que existe de conectar uma tabela com a outra. Exatamente. Vamos lá. Nessa tabela aqui, eu tenho uma chave primária, certo? Nessa tabela aqui, eu também tenho uma chave primária. Então, eu tenho que jogar um para lá ou um para cá. Quando o relacionamento for 1 para 1, tanto faz. Para jogar essa chave primária para um outro lado, para jogar essa chave primária aqui como chave estrangeira, essa chave é a primária aqui. Se eu colocar ela aqui, ela fica chave estrangeira. Certo? Então, a minha chave primária virou chave estrangeira nessa tabela produtos. Isso aqui é o que acontece na teoria. Na prática, como que vocês fazem? Joga essa chave primária para cá como chave estrangeira. Vocês têm que fazer dois comandos. Primeiro, criar uma coluna.
que é a chave estrangeira. Segundo, falar que aquela chave estrangeira, aquela coluna que você criou, é igual à chave primária aqui. Esses são os dois comandos necessários para fazer. Então, nós vamos dar um alter table. Alter table. Hã? Eu não consegui gravar isso. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Isso aqui é a parte principal da disciplina, eu acho que é essa questão do relacionamento. Vamos fazer quantas vezes for necessário. Onde que tu não entendeu, Humberto? Não, essa chave estrangeira é nos antigos estilos. Eu não sei que aula era. Nós tínhamos aprendido a fazer relacionamento, né? Tá. Tá. Mas o comando ali não tem como decorar para a prova. Não. Calma. Vocês estão preocupados com a prova. Eu não vou pedir lá para vocês o que é o comando 20 e o comando 20. Vamos devagar, gente. Só não vamos misturar as coisas. A minha preocupação é, vocês entenderam a lógica dos relacionamentos? Essa é a minha preocupação. Meu dever aqui é deixar vocês sabendo da lógica dos relacionamentos. Sim, acho que criar como Tá tranquilo. Beleza. Vamos lá, diferenciando os relacionamentos. Isso aqui é importante. Quando o meu relacionamento é de 1 para 1, onde que eu crio a chave estrangeira? Tanto faz. Beleza. Agora eu tenho o meu relacionamento, vamos desenhar aqui um losango de novo, meu relacionamento 1 para muitos. Ou seja, um cliente pode comprar vários produtos. Aí, onde que eu jogo minha chave estrangeira? Sempre onde tem mais. Certo? Um cliente pode comprar vários produtos. Então, a chave primária sempre vai ser chave estrangeira na tabela que tem mais. Tá tranquilo? Se caso um produto poderia ser comprado por vários clientes, quem receberia a chave estrangeira? A chave estrangeira vira para cá, certo? Beleza. E agora? Essa é a parte legal da brincadeira aqui. Vários clientes compram vários produtos. O relacionamento é chamado N para N. E aí? E aí, o que eu faço? Quando vários clientes compram vários produtos? Todo mundo entendeu? Então, o nosso relacionamento, ele vira uma nova tabela. Vou dizer a bandeira do Brasil aqui para o... Certo? E aí, o que eu faço? Eu tenho uma chave primária aqui. Eu tenho uma chave primária aqui. Certo? E para mim criar essa nova tabela, eu também tenho uma chave primária aqui. Aí, como que eu conecto isso tudo? Ó, essa aqui é a chave primária, deixa eu mudar a cor do canetão. Essa aqui é a chave primária de clientes. Essa aqui é a chave primária de produtos. Essa aqui é a chave primária de cliente compra produtos. Certo? Nós temos 3 chaves primárias. Como que eu vou falar o seguinte, que o meu cliente 5 comprou o produto E? Usando os joins. Beleza, mas antes dos joins eu passo anterior. Esse relacionamento que era muitos para muitos, ele vai virar um relacionamento 1 para muitos, e esse relacionamento aqui que era muito para muitos vai virar muitos para 1.
isso é. Tá tranquilo? Tá bom. Isso é recuperação. Não é difícil, pessoal. É difícil. Entendemos o racional. E aí, quais são os comandos que eu uso para fazer isso aqui no MySQL? São poucos, são 3 principais comandos. São 3 principais comandos. Primeiro, o que é? Alter table. Que tipo de comando é um alter table? Alteração da tabela, mas ele se encaixa como o quê? Um DDL, DML, DCL, DZL, né? Alteração. D, que significa, opa, B não, D, que significa data, boa, Só muda o final. isso, só muda, beleza. Aí, depois, você vai ter que acrescentar uma coluna para receber a chave estrangeira. É Victoria, certo? É Victoria. Tá. Então vamos lá. Nós temos uma tabela, levamos um lugarzinho para receber a chave estrangeira lá. Qual que é o principal comando para dizer que é uma chave estrangeira? Todo mundo se Foreign. Todo mundo sabe, mas responde. Todo mundo sabe. E aí, quando eu falar que eu adiciono uma chave, tem uma coisa obrigatória. Eu tenho que referenciar ela. Ou seja, eu não posso... Tá, essa aqui vai ser minha chave estrangeira, mas qual que é a referência dela? Essa aqui é minha chave estrangeira. Qual que é a referência dela? Sabe? Então, eu sempre tenho... Quando eu adicionar a chave estrangeira, pessoal, eu sempre tenho que referenciar. E aí, o referenciamento é feito references. Então, adicionar uma chave estrangeira com a referência, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, no chave primária do cliente. Certo? Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui, adicionar chave estrangeira referenciado chave primária do produto. Então, esses são os 3 principais comandos para você adicionar o que precisa em cada tabela, tá? Aí, meus comandos para filtros aqui são mais legais. Mas isso aqui eu vou fazer o seguinte, para mim fazer essa mágica acontecer. Levar essa chave para cá, criar uma nova tabela, levar essa chave para cá, deixar tudo estruturado para agora começar a visualizar. Bom, então eu já tenho agora conexões, certo? Agora eu começo a visualizar. E aí, como que faz as visualizações? Eu quero saber o nome do produto que o cliente 2 comprou. Então, eu vou ter que fazer um select all, alguma coisa aqui, selecionar o nome do cliente e o nome do produto, certo? Mas são coisas em 2 tabelas. E aí, qual que é esse comando para mim? Visualizar o nome do cliente 2 e o nome do produto B. Como é que eu faço isso? Lá no... Deus está com a pronta. Ah, não. Essa é outra questão. Aí começa o select Isso aí. Isso aí. Entendeu? Turma, eu estou falando grego para vocês ou está tudo certo? Não. Olha, eu não tinha talvez um curso. Não, acho que a gente tem que começar mais sobre isso. Quanto mais a gente vai perdendo. Próxima vez que vocês ouvir falar de relacionamento, tudo isso aqui vai passar um filme na cabeça. Tá, beleza. Então, nós temos os comandos para fazer a mágica acontecer. Levar a chave primária para lá, levar a chave estrangeira para cá. Agora, beleza, eu já fiz toda a parte que eu precisava de levar as chaves onde que precisava levar. Eu quero ver os dados, que é ver o nome do produto, o nome do cliente e o nome do produto.
Então, quais é a função de visualização? Select. Aí nós podemos colocar o nome, né? O nome do cliente. Vamos supor que é nome do cliente. E mais o que a gente quer ver? Nome do cliente e o nome do nome. Vou colocar um pouco mais para cá. Nome, produto. Oi. Dá um zoom. O select está bom o tamanho, né? Nome, cliente. E nome, produto. Certo? From, aí vem a brincadeira. Da onde que eu quero ver essas informações? Da onde que eu quero tirar? Lembra que a gente tinha duas tabelas antes, né? Nós tínhamos uma tabela de clientes e uma tabela de produtos. Então eu vou pegar da onde? Se a chave primária está... Chave estrangeira está na tabela clientes. Eu quero o nome do cliente e o nome do produto, mas elas estão em duas tabelas. Então, eu vou pegar a minha tabela clientes, aí eu posso dar um apelido para ela, sei lá, C, eu vou trabalhar com o nome inteiro, não muda nada. Join, ou inner join, a mesma coisa, tá? Digitar inner join ou somente join, o sistema SGBD entende. Join, em qual tabela que ela vai fazer um join? Tá, aqui tu está falando o seguinte para o teu banco, cara, me traga o nome do produto dessas duas tabelas, o que conecta elas? O que relaciona uma com a outra? A chave estrangeira. Então, sempre que usar o join, pessoal, esse comando aqui é o que vocês mais vão ver se vocês trabalharem com consulta em banco de dados. Sempre que eu usar o join, obrigatoriamente eu tenho que usar o on. Ou seja, une essas duas tabelas, ou junta essas duas tabelas, onde existe uma conexão entre elas. Então, usou o join, obrigatoriamente vai usar o on. Certo? E aí, o que conecta essas duas tabelas? Vocês lembram lá as brincadeirinhas que a gente fez? Chave primária do cliente é igual a chave estrangeira lá na tabela produtos, né? Posso ter colocado. Isso eu quero relacionar 3 tabelas. Isso eu quero relacionar 6 tabelas que eu mostrei. Você não viu, você é difícil. Lá o cara que lançou. Putz! Agora foi ele. Na moral, velho. O pior que tu tá certo. Né? Lembra sempre, join on, a chave do cliente, não sei o quê. Então, tu pode relacionar 500 tabelas aí. O Nicolas viu falando aquela vez lá quantos que era? 2.000, 1.900, não sei quantas. Então, você pode relacionar um monte de tabela. Depois que elas estão relacionadas, você seleciona. Eu quero da tabela produtos o nome cliente. Né? Sempre vai ser a separação. Tabela, ponto, coluna. Da tabela... Aqui é a tabela cliente, desculpa. Da tabela cliente, eu quero o nome do cliente. Da tabela produto, eu quero o nome do produto. Da tabela serviço,
eu quero o valor do serviço, sabe? Vírgula, valor do serviço, vírgula. E você pode fazer uma consulta universal, do tamanho do Rio Grande, que a gente fala brincando. Mas o ponto de partida é esse aqui. Você tem que ter a lógica dos relacionamentos entre as tabelas. A gente só vai conseguir relacionar duas tabelas ou mais se tiver chave estrangeira. Ou se tiver alguma informação similar nas duas, eu não consigo conectá-las. Sempre que eu usar o join, eu uso o also. E aí, uma das questões da prova, qual a diferença do join, inner join, left right join, left não, né? Right, outer join, tudo aqueles nomezinhos bonitinhos lá. Por que não fizeram em português, né? Tudo. Ficou claro para vocês agora? Ou é confuso? Mais ou menos? Vai poder consultar? Estão preocupados com a prova, né? Óbvio. Não, preocupados com o exame. Preparando Vamos lá. já. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Nós temos, não vou desenhar as chaves de novo, tá? Quando eu dar um inner join, nós temos uma chave primária aqui e a chave estrangeira lá. Quando eu dar um inner join, ele vai mostrar na consulta, eu quero só o nome do cliente e o nome do produto, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o cliente C1, ele compra o produto P2, tá? E o cliente 3, ele compra o produto P4, certo? Esses são os relacionamentos que a gente tem. Quando eu estou falando de inner join, é o seguinte, eu só quero saber quem tem relação. Então, o que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer o nome do cliente, eu estou fazendo uma consulta lá, um select nome cliente e nome produto. Nessa minha consulta vai aparecer o quê? Vai aparecer que o C1 compra P2 e vai aparecer que o C3 compra P4. Certo? Esse é o inner join, ou seja, C2 não tem relação, não está aparecendo. C4 não tem relação, não está aparecendo. P1 não tem relação, ele só vai aparecer o que existe em relação a uma tabela com a outra. Tranquilo? Esse é o inner join. Quando eu dar um left join, o que ele vai fazer? Nessa mesma consulta, tá? Eu só mudei o inner join por left join. Ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer o meu cliente C1, C2, C3, C4. Left join. Eu quero ver tudo o que está aqui. O cliente 1 comprou P2, certo? O meu cliente 2 não comprou nada. O meu cliente 3 comprou P4. O meu cliente 4 não comprou nada. Ou seja, ele vai trazer todos os caras da tabela esquerda, indiferente se eles têm relação ou não. Tranquilo? Quando eu estou falando agora em right join, me ajuda então. Vocês entenderam? Uma coisa sabe ao contrário. Tá aí, cara. Certo? Beleza? Aí vai aparecer que o P1 não foi comprado por ninguém, o P2 foi comprado pelo cliente 1, o P3 não foi comprado por ninguém e o P4 foi comprado pelo cliente 3. Isso aqui é assunto de prova, não tem como não ser. Quando eu trago somente coisas que se cruzam, inner join. Quando eu trago todas as informações da tabela esquerda, Mas o inner join você só join, né? left, só para tu ter uma ideia, cara, a gente começou a abreviar bastante coisa no SQL, tá? Já vamos fazer aqui, que eu acho que vai ficar legal. Isso. Join,
Tá? E esse aqui, quando eu trago todas as informações da direita, o que o SQL entende? Tá? Se tu digitar o comando inteiro ou o comando abreviado, ele vai entender da mesma forma. Relacionamento é isso. Alguma dúvida? Não. Sim. Parece claro. Mas na prova vai ser tranquilo, mas você vai ter consulta. Quem falou que vai ter consulta? Eu recebi a boa classe, às vezes, olha, 4 vezes só. E a professora ainda passava com régua, se tinha um centímetro a mais no corpo, tá? Pessoal, só vou no banheiro rapidinho, começando a revisão do conteúdo. Não, é só para. É que a hora está na bolsa. Uma coisa que eu com o Santos, ela estava ótima, 2 minutos. Ela fosse o Santos. O Santos também me deu. Você não está tão mal. O Botafogo já é São Paulo. E o Botafogo só que a hora estava 2,30. Não faz sentido se o Santos ia no 2,7. E ela estava vamos, sabe? A marca não chamada também, mas Mas esse mexia com os então ela pedia desejado. A gente tem presente. Eu desanimei tanto que Mas são essas palavras muito na conta, eles ficam muito. Vocês viram o negócio ali, né? Do nomes. Eles estão contratando para Está lá descrito, tá? Foi anteontem que ela começou o destreio. Você sabe, estava ali de notícia, sabe, no passo. 2 anos lá. Trabalho de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 18. Home office. Tem reuniões com a empresa. Tem o computador, tem a internet, eles vão fornecendo outras coisas. Curso, disponibilidade. Daí tem que ficar, bota vários elementos aqui, alguém escreve, assim, da dentro do é bem legal, porque tem amigos meus que trabalham no home office. Aí tem reunião semanalmente com a empresa. Ali mostrou que vai ter vários setores. Vários protocolos, documentos, vai interligar documentos deles, tudo mais. Sempre a produção de CD. Vai perceber, mas tem um manual. Dá uma olhada ali. Vai ter que ir certinho, tem uma habilidade, analista de produtividade. Deixa eu falar que Deixa eu jogar você certinho. só que daí eu perguntar que foi hackeado, não está com isso que está aqui. Eu misturei com essas coisas. Voltar para o candidato. Sabe que eu falei? Ó, essa vaga foi para ser na subgestão de relacionamento. Eu cuido da parte do protocolo. O valor bom, 2.800 para trabalhar na casa. Eu acho bacana. Aqui a nossa de compras
Fechou. Turma, acabei de postar a aula 7, tá? Que é a revisão do conteúdo. E aqui tem um resumo de tudo que a gente viu nas aulas anteriores. O que vai cair na prova? Esses 50 slides. Algumas provas de 50 slides. Tá. Vai ser simples. Se vocês prestaram atenção, quando eu chamei a atenção de vocês... Então, vendo lá na primeira aula, qual foi o nosso foco lá na primeira aula? A gente falou bastante de histórico, né? A gente falou que é um banco de dados, até teve as brincadeiras saudáveis lá no começo, mas não foi isso. A gente falou como que nasceu, o que levou a ter um banco de dados, né? Bastante coisa histórica. Foi a década de 50, o surgimento dos computadores, o povo militar sempre foi os caras que puxaram à frente em ramo de tecnologia na época, tá? Como que os arquivos eram guardados na época, então a gente pegou toda essa forma de ter os dados dentro de alguns arquivos que iam lá para os armários, hoje são os registros, né, as túpulas, dentro das tabelas, e as tabelas ficam dentro de banco de dados. Tá? Então, só fazendo analogia, não mudou muito o sistema, só em vez de ser físico é digital, certo? A gente falou os nomes, né? Qual que era o principal desafio da época? Digitalização, ou seja, tudo aquilo que estava arquivado em papel, digitalizar para dentro do banco de dados. Tá? E aí, a gente falou bastante sobre essa parte de Codasil e COBOL. O que aconteceu lá nessa reunião? Vocês lembram ou não? Universalização de linguagem. Quase, acertou. Também. Mas a principal coisa é que aconteceu lá a reunião para falar do banco de dados. Cara, se a gente vai construir um negócio para guardar arquivo digital, o que esse banco de dados precisa ter? Então, lá se decidiu que todo banco de dados obrigatoriamente precisa ter essas 4 configurações, tá? Precisa ter a base de dados em si, o SGBD, uma linguagem de exploração e os programas adicionais. Também começou a se discutir modelo relacional, né? E o que prevalece hoje, que foi inventado por esse cara aí, lá na época da IBM, é o modelo relacional, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Você tem algum culpado de fazer essas ligações, essa álgebra relacional, é esse carinha aqui, tá? Edgar Corte, é o nome do cara. Já morreu. Acho que mataram ele logo depois, Pessoal, é complexo, digamos assim, o primeiro entendimento, mas só que é através disso, é através desse modelo que a gente consegue ver tudo como as coisas se conectam. Se eu quiser saber aqui em Santa Cruz quem compra mais produtos fitness, é o povo mais velho ou o povo mais novo, é mulher, é homem, e esses produtos eles são da China ou eles são fabricados no Brasil, esses fornecedores estão pagando bons salários ou esses fornecedores estão dando mais folga, ou seja, eu quero fazer várias coisas de consulta, é só através desse modelo relacional que a gente consegue fazer essas conexões, tá? E claro, quem tem acesso aos dados. Então, esses são os pontos principais aí do modelo relacional. Tem as suas complexidades, principalmente falando em termos matemáticos, só que os benefícios é de conseguir unificar tudo. Se você tem dados do tipo da água que você ingere na sua casa, até os dados dos seus tataravós, tu consegue fazer algumas conexões. Por exemplo, ciência usa muito dados, né? Ciência faz muitas projeções, tem coisa que é estudo, mas tem coisa que é projeção. E a projeção, por exemplo, cara, uma família que tem câncer, qual a probabilidade da neta ou da bisneta de não sei quem nascer com a mesma configuração? Então, tudo isso só é possível, a evolução humana só é possível por causa do armazenamento de dados. Tá? Uma grande parte dessa evolução é por causa disso. Tá? Por isso que eu gostei de trazer um pouco de histórico lá no começo. E também, lá nessa reunião, teve a questão da definição do tipo de linguagem, que é a mais utilizada no mundo hoje. E lá no começo começou a se chamar SQL e depois virou SQL. O que significa SQL?
System carry, system. System. Trazendo para nossa língua. E aí o que aconteceu lá? Que cada empresa começou a criar uma SQL. Ah, não, mas aqui nós temos uma SQL porque a minha empresa trabalha com isso. E aí na empresa do vizinho abriu, eles estão trabalhando com uma outra linguagem SQL. E cada um começou a enfeitar a sua linguagem SQL. Daí o pessoal lá desse instituto aqui, ANSI ISO, falou o seguinte: chega de folia, chega de bagunça. Quem utilizar SQL vai ser uma SQL universal. Se quiser montar outra língua, outro idioma, não vai ser SQL. Tá? Então, lá nessa reunião também aconteceu isso. Tranquilo? Aí falamos um pouco também sobre banco de dados. Esses bancos de dados aqui são gratuitos ou são pagos? Não, sou sapato. Existem bancos gratuitos? Quais são eles? Um exemplo. MariaDB, Firebird, certo? Então existem também gratuitos. Por que a gente trabalhou com MySQL? Também? Os outros também são. É um dos que mais evoluiu por ser um fork aí da hora. E aí, depende do volume de dados que você quer armazenar, depende do tipo de acesso que você quer ter, é muito dinâmico. Não existe um preço fixo por usuário. Lá na empresa é uma grana fora da curva. É que assim, a gente tem acesso a tudo, sabe? Nós temos um banco de dados desde 94, armazenando coisas. Então, se eu quiser ver um dado lá de 94, como que foi a safra, que o produtor que entregou mais, que teve mais qualidade, eu consigo ver. Então, cada situação é uma situação. Não tem um preço base, média, assim. Não existe. Pode variar de 1.000 euros a 100 mil euros por licença. Por licença por ano. As licenças, a maioria são anuais. Cada por computador, né? Usa. É por login, né? Daí, claro, que deveria ser um login por computador, mas tem uns espertinhos que usam a mesma chave, daí começa toda aquela bagunça. Enfim, é por login, no caso, exatamente. Então, a gente escolheu o MySQL por quê? Porque, além de ser gratuito, né, Yuri? Ele é utilizado, ele evoluiu muito, porque a Oracle comprou ele, mas ele foi desenvolvido por dois alemãos suecos, Michael e David, tá? Qual foi o objetivo? Por que eles fizeram o MySQL? A Oracle comprou depois, mas por que esses dois suecos resolveram construir um banco de dados gratuito? Como? Eles já não trabalhavam com isso e quiseram fazer a própria dele, quiseram sair de empresa. Primeiro eles inventaram o MySQL, depois aconteceu isso aí que você está falando. Tá lembrando bem. Pessoal, esses caras, eles se formaram e tiveram muita dificuldade em aprender sobre banco de dados na formação deles. Depois eles foram trabalhar em empresa privada e falaram o seguinte, cara, vamos construir um gratuito para ajudar o ensino das pessoas. Eles sofreram muito. Então, esse foi o objetivo de criar esse banco de dados. Depois eles venderam para a Sun Microsystem e depois a Sun Microsystem vendeu isso para a Oracle. Até que eles estavam na Sun Microsystem, os dois inventores, os dois fundadores aí estavam trabalhando junto. Depois que foi para a Oracle, eles saíram, tá? Quem usa Oracle hoje? Quem usa MySQL hoje como teste? Então, esse aqui é mais um dos motivos por que a gente está trabalhando com MySQL e não com outro banco de dados, tá? Utilizado pelas principais empresas aí tecnológicas a nível mundial. E aí, a gente começou a falar nessas letrinhas bonitas. O que elas são? Explica para mim, alguém de vocês. Vamos fazer o seguinte, vai dar um exemplo, um comando exemplo para cada grupo de comandos desses aí. Um comando de definição. Vai definir a estrutura do banco de dados. Qual pode ser um comando de definição de estrutura? Isso
Isso aqui é solve the problem, por exemplo. Vamos lá. Select Estou sendo muito parceiro. não. DDL. Vou fazer o seguinte, 2 comandos de exemplo para cada grupo de comandos. O use e o select não servem para uma série de definição. Não, create. Mais um. Boa! Que isso? Boa, velho! É fácil. Aí, meu amigo. Porra, Comandos de Eu só manipulação. sei que vai chamar do Google. 2 exemplos de comandos de manipulação. Alter table. Opa! Isso é sacanagem. Gente, aqui gritando estranho. Um exemplo de solicitação. Ah, se você não souber esse, eu me enforco. Select, mais um. Então, é uma consulta, né? Data query, né? Então, tu faz uma consulta, tu pode usar isso aqui, tu pode usar o where, pode usar vários outros. Tá? Um comando de DCL. Isso aqui é para controle de acesso, né? Você dá acesso a uma pessoa ou tira acesso a outra pessoa. Geralmente são 2 comandos. Eu acho que não vai ter. Não. Ele seria no atinou manipulação de dados. Não, definição de dados. E tu fala que uma coluna não pode ser nula. Vou baixar. Entendeu? O deixo também. Sim, porque você define a estrutura que você quer receber os dados dentro do banco. Char, date, int, time int. DCL. Acho que esse a gente não falou. Eu vou falar assim, ó, pessoal, superficialmente para vocês o DTL e DCL, mas isso aqui geralmente quem vai fazer isso é a empresa que está te vendendo um banco, é a empresa que está te... Dificilmente a gente usa, tá? Mas se um dia vocês trabalharem na empresa, comandos de controle é grant, ou seja, você permite acesso grant, eu acho que é assim que escreve, se alguém puder chegar na internet, eu agradeço. Grant, para garantir acesso a alguém, né? E para revogar é o revoke. Tá? Esse aqui são comandos de controles. Ou seja, eu estou dizendo que o Jean tem acesso à tabela clientes, produtos e não sei mais o que. O Yuri tem acesso a nível de acesso. É tudo aqui. A pessoa ela tem acesso a várias tabelas. O que geralmente é feito? Lá na construção de banco de dados, por exemplo, quando o cara criou, pensa, um banco de dados tem lá 100 tabelas. Tá? Quando a gente está criando a tabela, a gente já especifica a tabela qual vai ser o nível de acesso. Por exemplo, a tabela que eu estou criando agora é acesso nível 1. Entende? Porque depois ele só fala o seguinte, esse login tem acesso a todas as tabelas nível 1. O login do supervisor tem acesso a todas as tabelas nível 1 e nível 2. Então, lá na tabela, na impressão da tabela, a gente já acaba dando essa característica para eles. Os níveis são por login. Cara, nós temos um controle, porque o que acontece? Quando tu mexe no banco de dados, tem que saber quem mexer. Porque imagina que tu excluir uma base de dados, se não fosse fazer uma carta lá dentro. Então, quando você loga no banco de dados, o login fica registrado, sabe o que você tem acesso, sabe o que você... As tabelas da auditoria que a gente fala lá, sabe o que você deletou, que hora que foi, quando foi, qual foi o comando. Então, no banco fica tudo armazenado, isso aí, tá? E DTL, é assim que escreve? Grant? Acho que é, né? Grant, guarantee, eu agora esqueci. Eu uso zero isso aqui, para vocês terem uma ideia. Mas é... Exatamente. Grant, acertei. E isso aqui, pessoal, nunca usei, para ser bem sincero com vocês. Eu li o histórico e entendi que é para fazer alguma transação e tudo isso. Acho que até, por exemplo, assim, ó,
quando você está fazendo uma modificação, eu lembro um de cabeça, quando você está fazendo uma modificação no banco de dados e você quer que ele volte para o estado anterior, né? Você quer que ele, cara, tudo que eu fiz agora, eu acho que eu fiz, tem um comando específico, só que não é ainda mais, que era o tal de rollback. Alguma coisa assim, ó, rollback, que você fala o seguinte, volta ao estado anterior, ou volta na versão anterior. É tipo um Ctrl+Z, tá? Mas não é na própria tela ali do Workbench que você está trabalhando, é um comando interno lá que é de uma transação, tá? É rollback, eu acho que é assim que escreve, se vocês quiserem explicar para mim também. Tem mais algum que aparece aí? Commit. Commit é comprometer o banco, né? É isso aí, ó. Commit. Dois M's, né? Para salvar o trabalho nas transações. Comprometer, commit. Esse eu não conheço. Commit. Ah, tá nas transações. Bom, muito bem. Isso é begin transaction. Hã? Para iniciar uma transação, ele usa begin transaction. Tá, vamos lá. Esse aí a gente usa, só que eu só recebo o arquivo pronto, tá? Mas o que acontece, até onde eu entendo, é o seguinte, por exemplo, vocês lembram lá que a gente aprendeu a selecionar tabelas de algumas colunas, né? Aí, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, que todo dia às 7 horas da manhã esteja no meu e-mail um relatório com essas informações, até o dia anterior. Então você coloca um gatilho no banco falando o seguinte, comece a transação todo dia às 7 horas da manhã. Tu faz essa consulta, salva a consulta, aí provavelmente usa o commit, não sabia, e aí joga para o e-mail uma pasta de destinatário. Eu recebo consulta todas as manhãs e vendo o banco, tá? Alguém fez para mim e está funcionando. Provavelmente lá é essa parte do begin transition. Beleza, pessoal. Grupos de linguagem, tranquilo para vocês? Beleza, então. Depois a gente começou a instalar um SQL. Nós fizemos as brincadeirinhas dos navios, lembram? O que é um navio? O que é os containers? O que são os containers? E o que são as coisas dentro dos containers? Perfeito. Tá. A gente aprendeu os comandos. Qual foi o primeiro comando que a gente aprendeu lá no banco de dados? Vocês lembram? Criamos o banco de dados e depois começamos a criar a tabela. Que aí, eu até tentei criar uma tabela sem descrição, o banco não permitiu, né? Toda a tabela, ou seja, toda a coluna que você colocar dentro do banco de dados, até se ela for geral, que tu pode armazenar qualquer coisa, tu tem que dizer que ela é geral, tá? Então, isso aqui são os tipos de informações, ou como eu quero armazenar os dados em cada coluna. Tá? E esses aqui, dessa tela aqui, são os principais, tá? Quando a gente fala em número inteiro, quando a gente fala em tempo, quando a gente fala em literal, quando a gente fala em espacial. Tá? Então, é assim que a gente... Ou seja, se eu quiser criar a coluna idade, o que eu uso, Yuri? Se eu quiser... Uma coluna dentro de uma tabela vai ser a idade. Qual a descrição que eu uso dela? Qual o tipo de dado que eu vou armazenar? Tipo, varchar, essas coisas? Isso. Para a idade. Para a idade, varchar? Essa foi uma pegadinha. Lembra que a gente falou que nós não usamos idade em banco de dados? Idade não, Date, né? Daí usa data de nascimento e usa date. Se eu quiser armazenar o nome do município, Humberto, o que eu uso? Se eu quiser armazenar o nome do município, o que eu uso? Varchar. Por que eu uso varchar e não uso char? Qual que é a diferença do char e do varchar? O varchar é variável, né? Perfeito. Ou seja, se eu usar um char... O char também é fixo tamanho. Um pouco mais de 10, né? Exatamente, esse é o ponto. Se eu colocar um char de 50 letras, que tem município, deve ter algum município com umas 40 letras, deve ter. Então, se eu colocar lá char 40 para todo o nome do município, vai armazenar 40 dígitos, né? E o varchar não, é de acordo com o tamanho, limitado em 40 também. Esse é o ponto.
O varchar e o char, os dois precisam ser limitados. Os dois precisam ser limitados, tá? E se eu quiser colocar só masculino ou feminino dentro da minha coluna gênero, qual que eu posso usar? Eu ia falar búzio. Não. Se eu quero especificar, ou tu usa M ou tu usa F. O char, ele tá dois. Mas, tá, beleza. Tu tá limitando um dígito, por exemplo, né? Mas eu quero limitar só M ou F. Coloca o E1 e aí, entre parênteses, MF, entre aspas, e fecha parênteses. Ou seja, o enum, ele vai... Quando eu colocar enum, eu vou dar apenas uma, ou duas, ou 5, ou 10 opções. É tipo o cara tem que selecionar uma obrigatoriamente, tá? Esse é o ponto. Deixa eu pensar, se eu quiser... E se eu quiser armazenar uma altura dessa forma aqui? Se eu quiser armazenar uma altura de prédio de 102,34 metros, como que eu posso colocar lá a altura do prédio? Tá, eu criei minha tabela lá, create table, papapá, né? Create table. A tabela vai ser prédio. Aí eu vou ter o ID do prédio. Eu vou ter o nome do prédio. Eu vou ter lá, né, uma altura, certo? A altura. Mas eu quero falar o seguinte, cara, nessa altura, todos os prédios precisam ter 5 dígitos com 2 depois da vírgula. Então, eu quero... Decimal pequenininho. Decimal. Abre parênteses, quantos dígitos no total? Quanto depois da vírgula? Justo. Beleza, então. Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Sabe o que é bom? Que todas as empresas têm banco de dados. Se não pegar algo pronto, não vamos precisar criar processo. A não ser que vocês abriram uma empresa. Vamos lá, pessoal, na aula 3, tá? Isso aqui a gente viu na aula 2. Na aula 3 a gente refletiu um pouco aí sobre os grupos de linguagens também, né? Aprofundou DDL, DML, DCL, DQL. Depois a gente fez o trabalho para fazer inserção de dados. Quais são os comandos utilizados para inserção de dados? Daqueles grupos aqui que a gente viu, qual o comando que a gente utiliza para fazer inserção de dados? Esses aqui. Esse é o comando. Qual é o grupo que ele pertence? Para fazer inserção de dados? Perfeito. Qual que é o comando? Insert into. Aí vamos colocar aqui nome tabela. Into não sei o que, nome tabela. Nome tabela. O que vem depois do nome da tabela? Inserir na tabela, não sei o nome dela. O que ele quer dizer? Tá, o que eu digito lá dentro? Os dados, ID, nome, nascimento e coloca no tabela. Coisinha antes. Inserir na tabela. Tá, beleza. Eu vou falar o que vocês. Abrir parênteses ID. Tá, vamos lá. Vamos supor que o ID é 1, que o nome é João. Tá, beleza. Mas tem uma coisinha antes. Aí. Eu tinha dito isso antes, ele falou que tinha coisa antes aí. Tá. Aqui, eu não ouvi tu falar values. Depois do nome da tabela a gente fala values. Tá? Inserir na tabela tal os valores. Isso aí. Beleza? E aí, eu não ouvi, desculpa, mano.
O João, vamos colocar aqui que o João pesa 50 quilos. 50 quilos. E aí, pessoal, acontece que o João engordou. Ele não tem mais 50 quilos, ele tem 55. Como é que eu atualizo isso dentro da tabela? Eu tinha feito isso aí, eu falei. Como é que eu atualizo o peso do João dentro da tabela? Atualizo. Como eu atualizo? Atualizar. Atualizar. Update. Boa. Update. O que eu vou atualizar? Peso. O nome da tabela, primeiro, né? Update. Nome da tabela. Aí, configura, no caso 7, né? Escolha aí o peso, certo? Que vai ser o peso, estou falando em altura. Peso igual 55 quilos. Mas o que vai isso? Está dizendo o seguinte. Está dizendo, atualiza o peso para 50 quilos. Falta o que depois desse comando? 55 quilos. Aí é o where. Boa. Where. Aí vamos supor que esse primeiro aqui é o ID, né? E ID é igual a 1. Principais comandos de manipulação de dados, tá? Insert, intro, update, sempre vai usar com where, alguma coisa assim. Mas o João faleceu. Tenho que deletar essa linha. E aí, qual comando eu uso para deletar a linha? Delete. Eu não vou escrever de novo, tá? Delete o nome da tabela. Where? ID igual a 1. Cara, essa tabela aqui tem 2, 3 registros. Eu vou apagar essa tabela. Eu faço. Drop da tabela. Drop database, então o navio afunda, né? Deixa esse previsor, depois eu vou botar os aí, ó. Drop database. Drop database. Vai para o banco ou tabela e nome, né? Quando a gente fala em delete e drop, tá clara essa diferença para vocês? Sim. Deletar é um só. O drop vai atingir o SQL também. Delete faz parte de... Drop faz parte do quê? De definição. Perfeito. Tá. Essa é uma grande diferença. Definição. Drop, tu define uma estrutura. Delete, tu só manipula dados. A gente fez o trabalho, aprendeu a exportar banco de dados, importar banco de dados, certo? E a gente falou de relacionamentos, jogar a chave primária para lá, jogar a chave primária para cá. A gente fez alguns exemplos aqui no quadro, mas tem mais um material que vai ficar para vocês, né? O que é entidade, o que é relacionamento. A gente poderia até fazer uma brincadeira, porque daqui a pouco na prova vocês vão falar, nós não falamos esse conceito. Então vamos fazer um conceito. Pô, já veio elas todo mundo depois. Estou 2 anos. Esse já botou os nomes? Isso, caralho, querendo. Ele já falou? Esse aí é bom. Certo. Não tá. Poderia ter como fim.
Não, eu troquei o meu horário para trabalhar da noite porque eu tenho prova de moto da manhã. É, que eu não jogo, a gente fazer o colosso, não sei, mas convite. Então, hoje arrasta. Educação sobre isso. Já vai fazer o processo. Provavelmente chegou na sexta, com moto, e dia 28 Vai. É básico, né? a moto agora também é automático, sabe? É moto, Tá dando minha puxada aqui, tá dando minha puxada. Isso aí eu nem quero isso. Eu sou uma amiga. Só isso. Não, é basicamente isso. Vai falar, e é próximo de falar eu vou te No dia da prova, eu peguei o pior da especulação, mais, Senão, tomar um vidro de água de melissa antes. no final você não tá mais duro, porque daí eu peguei tudo certinho. Eu queria uma situação, nem olha para ele, faz. Não, o Márcio tá de carro, eu até coloquei isso no meu difícil pra mim, pra perguntar o que eu faço. Porque ele fala, não, tu tá fazendo isso aqui demais, faz de menos. Aí faz de menos, não, mas eu tenho que fazer um pouco mais. Não, pra mim ele fala que o Márcio faz de pagar, não pode fazer isso assim. Até conversar. Pessoal, só uma comparação aqui, eu estou tentando montar uma coisa que eu não ensaiei. Se tiver errado, vocês me ajudem. Só para fazer uma comparação, ó. Banco de dados, que é o nosso naviozão lá, a comparação. Vocês vão ver muito falar em BD, ou em inglês, database. Container, a nossa comparação. O que é isso? Que também pode ser chamadas de boa. Entidades. E qual que vai ser o comando lá no... Quando eu usar a tabela? Certo. Então aqui, qualquer uma que cair na prova, que vocês vão saber o que eu estou falando, que é a mesma linguagem. Container, tabela, entidade, eu tenho, tá? Então, as pessoas, produtos que tem dentro dos containers são o quê? Mais o que pode ser chamado? Dados também, mais o quê? Boa. E dentro ali da tabela, como que eu posso indicar um registro? Mas o ponto é que eu queria falar para você quando você vai dar um delete, quando você vai fazer tá? Quando você vai mexer em um registro desse, o que esse registro é? Ou quando tu vai incluir um registro ou um atributo dentro da tabela, você usa o que no SQL? Tu falou antes que eu falei que eu não ouvi. Values, certo? Então isso aqui são valores. Tá tranquilo, né? Então, gente, é tudo a mesma coisa com sentidos diferentes, Evandro. Tudo a mesma coisa com nomes diferentes. Tudo igual, só que é contrário. Tudo igual, só que diferente. Isso aí. E aí, pessoal, a gente entrou falando de relacionamento, né? Quais são os 3 tipos de relacionamentos possíveis? Qual que é o mais simples? Quando eu tenho 2 ou mais tabelas que têm relacionamento N para N, o que eu preciso fazer? Nessa situação aqui, ó, eu tenho que tipo de relação ali? Que tipo de relação que é aquela lá? E aí, o que eu teria que fazer para conectar essas 2 tabelas? E quais seriam esses comandos lá no SQL? Legal. Legal, turma. É isso aí.
Chave estrangeira e chave primária, ficou o conceito claro para todo mundo também? A chave estrangeira, em resumo, é uma chave primária de uma outra tabela. Que migrou para cá. Certo? Esse aqui é o exemplo prático, então. Né? 1 para 1. Eu desenhei no quadro antes para vocês. Isto aí. E era isso, pessoal. Revisão do conteúdo. Como é que tu pretende fazer essa prova? Eu, como todos os professores, fazem. Mas todos fazem consulta, você está me dizendo que não vai ter consulta. Não, por isso aí. Eu não preciso fazer a prova sábado. Tem tempo para ele voltar atrás. Como é que vocês costumam fazer prova? Vamos ver se vocês me convenceram, vamos pensar com ele. Sempre com consulta, ele deixa a gente acessar todos os arquivos que tem e... Tá, mas consulta Ao chat GPT. Consulta no geral. Consulta no geral. Chat de 4. Google, arquivos. Ó, entenda que é para vocês lembrar e ficar memorizado. A prova é só uma prova, não tem nada de castigo, tudo na prova não. A prova é só para fixar conceito. Vocês vão se obrigar a rever o conteúdo e vocês vão se obrigar a memorizar em algum momento. Isso vai ficar no Só subconsciente que de a questão vocês. de memorizar não é o teórico, o problema é os códigos. Não, os Não tem códigos. como memorizar aquilo ali. Os códigos eu vou muito mais do que eu estou pensando, tá? Eu não estou mentindo para vocês, eu não fiz a prova ainda, estou fazendo sábado. O que eu estou pensando? Eu vou trazer muito mais comandos e pedir para vocês explicar, entendeu? Por exemplo, eu vou trazer. Deixa eu comer isso. Sim. Eu vou trazer um comando assim, ó. Create table ou alter table João, a tabela de João, add foreign key, ou seja, eu vou trazer o comando e eu falo, cara, me explica o que aconteceu assim. Entendeu? Eu não vou fazer vocês memorizar. Eu acho que os principais, sim. Quais são os dois principais comandos de DML, de DCL, de DL? Então, isso aí, os principais, que é criar, excluir e inserir, isso é simples. Agora, tudo que a gente viu do comando aqui, não, é impossível. Né? Mas a ideia é que vocês tenham noção de quando vocês olhar um código SQL, cara, o que esse código está fazendo? Se vocês olhar um código na... Ui, Jesus, você caiu aí. Desculpa, meu filho. Ah, tá. Isso aí é desse. Isso aí é Susto. Isso é laguete, isso aí não tem. Se vocês verem um código SQL na frente hoje, você já imagina o que aquele código está fazendo ou não? Entendeu? Esse é o principal objetivo. Se vocês verem um... E você que você dar uma vaga lá. Sabe que abriu... Não vai abrir. Abriu o quê? Mas é estagiário nível superior. Vai abrir uma vaga. 2 vagas de estagiário nível superior. Quando abrir técnico, o da melhor média vai ser indicado. Toda vaga que eu vejo nível superior. Tenho dinheiro para pagar a faculdade. Não, e às vezes eu vou falar bem assim, eu vou falar bem real esse negócio. Às vezes é muito por aparência, vamos dizer. Às vezes tem técnicos que realmente são magníficos. Vão trabalhar melhor que o caso que eles vai ficar no dia. Só que eu acho que são coisas de meio, né? Não, cara, eu pretendia começar uma faculdade talvez depois que terminasse o técnico. Eu vou ter que esperar 2 anos para conseguir o emprego, né? Tem uma faculdade, ela está bem em conta hoje, né? Eu tenho, por exemplo, a minha patrona está fazendo administração à distância, acho que ela paga 200 e, sei lá, 200 por pago, né? Não é de graça. Mas, tipo, tá muito mais em conta. Eu, quando me formei, eu pagava R$1.100 por mês para ficar na minha faculdade. Não, sim, mas eu queria, tipo, é mais isso. Eu estava com plano de começar uma faculdade depois do técnico, para não pegar tudo junto, assim, completasse. Só que eu vou ter que esperar 2, 3 anos para conseguir alguma coisa na área por causa disso. Mas tem, eu falo, nós abrimos uma vaga de analista de sistemas lá, para trabalhar comigo, e a gente não limitou o ensino superior. Falou, a gente só quer pessoas que tenham um pouco de experiência ou formação na área. Que já estão numa caminhada. Se fosse técnico, fosse superior, tem formação na área, tem um pouco de experiência. Não postaram essa vaga no LinkedIn, né? Porque eu não sei. Postamos, que eu Mas compartilhei. eu não vi o LinkedIn. Isso foi em maio do ano passado. Já manda ver outras vagas lá. Precisa de gente para trabalhar. Olha só, ele não tem formação na área, mas ele trabalhou 5 anos nesse sistema da Inline. Então a gente contratou pela experiência, sabe? Mas assim, veio 37 currículos, se eu não me engano,
e pouquíssimos tinham formação ou estavam estudando alguma coisa relacionada à analista de sistemas, a técnica de informática, aquela gestão de software, que tem uma pouquíssimos currículos. Vaga não se preocupe, vai surgir. Você é o primeiro a botar no vai corre, manda logo. O ano que antes era um RH ambulante, né? Não, porque depende muito da demanda, como é que tá agora também. Se a gente vai perguntando as empresas e tudo. Aqui também já tá. Mas viu, nessa área de informações eu falo para vocês, ó. Quando eu cheguei na área, nós estava eu e mais um, né? Agora nós já estamos em 5. Porque vai vindo projeto, não sei o que, sistema. Eu só acho chato que eles pedem muito ou experiência ou faculdade. Estagiário é uma coisa legal que eles não limitam a experiência, né? Só que estagiário eles limitam a nível superior. É isso aí. Que nem experiência na banca, só parte do daí. O cara já tem uma. Se desse pra pegar um estágio num técnico, que nem era tipo há uns anos atrás, ok, super tranquilo, mas agora eles estão muito limitando a. Tá, deixa. Ó, a aula 7 está postada para vocês lá, tá? Essa revisão do conteúdo aqui. Deixa eu voltar a pedir para vocês. E aí, vocês são acostumados a fazer prova com consulta, é isso? Vocês preferem uma prova difícil com consulta ou uma tranquila sem consulta? Depende do que eu defini como tranquilo. Isso aqui que a gente revisou agora. É tranquilo ou é pegado? Eu, sinceramente, prefiro uma prova tranquila sem consulta. Porque estudar consulta, estudar cancha para colocar, então, beleza. Agora tu me escreve um comando de criar uma tabela e fazer um join. Tu tem consulta. Entende? Esse é o ponto. Eu acho que... É muito chato. Mas... Cara, não sei, mas assim... Deixa eu ver aqui. E aí? Decidiram? E agora, vou usar, coisa importante. Um consulta, só que benefício, porque já tem a consulta, vai ter que elaborar bem mais, ou uma de boas, sem consulta, mas que consiga. Na verdade, esse de boa sem consulta depende do que ele define como de boa. Eu acho que o de boa é o seguinte, tu vai bater o olho e tu vai conseguir elaborar o que está ali. Certo? Ele balançou. É que eu não fiz a prova ainda. Não fiz a prova. Ele não fez, então ele vai elaborar. Porque se ele falar assim, consulta, ele vai botar qualquer coisa. Já tem tudo certo. Deixa eu te fazer uma proposta. O que tu acha de uma prova fácil com consulta nos slides? O que tu acha? Quer um abraço também? Que o professor falava não é nada? Mas a prova é terça-feira a gente decide se a gente quer consulta. Faz uma prova fácil, aí a gente decide. Senhor, não faz prova. Vai ter uma prova. Ou lembrando, né, pessoal? Ô, pessoal, só lembrando aqui, né? Quem entregou os 2 trabalhos aí foi bem, precisa tirar 3 na prova e já passou, né? Porque a prova vale 6 e os trabalhos valem 4. O primeiro trabalho já foi postado, o segundo trabalho eu vou postar no sábado também, tá? 11h55 tá no portal, horário de noite. Tem que estar em casa, só um lugar. Do trabalho 2, não. Do trabalho 2 eu vou corrigir sábado, que hoje é o último dia da entrega, né? Então é isso. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aqui para fazer revisão e tirar dúvida de vocês. Depois eu vou criar a prova. Olha, mas eu falando sério, já sem consulta. Computador desligado. Vamos voltar à moda antiga. Caneta e papel. Sem certeza. Não, ô senhor, falando bem sério assim, nada contra caneta e papel, mas se não vai fazer código, nada para qualquer não, né? Então, Paulo já tinha às vezes. Ele manda a gente escrever o código inteiro na caneta. Não dá ideia. Ninguém dá ideia. Aquele trabalho de 40 questões de programação. Exato. Que raro. É para matar o tempo. Não, eu acho que tem até um Dorfus. Lembra? É, isso aí. Eu não vou
Eu ganhei folha de Ah, você não ganha folha de boa. Eu também não. Eu tô esperando até hoje. Foi acho que quase uma matéria do caderno. Se você tem um código no teu computador, não precisa. Não, Não, eu fiz tudo aqui. Eu formatei o meu. Eu fiz tudo aqui na IDEA. Foi acho que uns Eu 3 dias que eu vim fazer. Não, eu vou pegar. Não existe, Só né? Porque eu não tinha conseguido fazer no último. Só o repreendiar. Vocês não têm memória fotográfica, a gente fala. Não, memória gráfica. Memória que escrevendo você memoriza mais fácil. Ah, isso. Eu estudava por resumo, não é? Tem um nome disso aí. Pô, eu sou assim, eu tenho minha agenda digital ali e tal, né? Que eu bloqueio lá os treinos do dia, mas eu tenho uma agendinha física. Todo dia que eu tenho que fazer. Mas a melhor coisa que fiz. Eu tenho. Tu sente que a tua ideia, tuas coisas parecem que estão. Sabe que eu fui uma vez com um terapeuta, eu tava com ansiedade e tal, né? Sobrecarregado. E aí ele falou, cara, o que você conseguir tirar da tua cabeça e colocar numa agenda, melhor, porque tua cabeça não processa aquilo de noite, sabe? Então te ajuda em controle da ansiedade. Parece que tu tá tirando aquele peso e depositando no teu Eu, corpo. na época da pandemia, no ensino médio, eu comprei um tablet que escrevi com caneta, sabe? Eu fazia um monte de resumo. As minhas provas eram tudo no resumo. Só escrevendo. Por isso que é bom incentivar a leitura e escrita. Eu pelo menos não gastava muito papel. Essa vida não fica confiante. Mas é muito bom leitura e escrita. Ah, mas eu amo ler. Eu amo ler. Só ultimamente eu não sei o que Mas pegar o livro ali para, tipo, jogar o celular, tá ali, é um livro, cara, de sentar e. Não, mas porque no momento que tu senta e abre livro, a pessoa já vem querer conversar, já fecha, já larga de mão, porque já não. Eu ganhei um Kindle, sabe aqueles livros? Eu tenho também, mas não uso mais muito. Sabe? Nem sei, cara. Eu compro o livro. Eu ganhei o meu, Não era a pena, 5 cara. anos. Eu ganhei há uns 5 anos atrás, usei por um tempo, mas estava guardado. Não é a mesma coisa que eu português. Não dá pra dobrar a página, não dá pra. Tu não sente que aquele tá. É que nem eu falo. Eu me incomodo muito aquela parte do quanto falta pra perguntar. Meu pai fala. Porque no Kindle só vê a porcentagem, tipo, tu deu 50%, mas não sabe quanto que falta. É que nem meu pai fala. Tipo assim, ó, é que ele dirigir carro automático, carro normal. Por que eles falam, tipo, antigamente tu dirigia, tu sentia mais ali, eu tava fazendo, hoje em dia que só vai lá e é que nem áudio. Aí não tem um negócio aqui. Eu não consigo com audiobook. Eu não consigo, não tenho paciência. A pessoa fica ali falando tão automático, tu não tem. Quando tu lê um livro, tu entra. Tu consegue, tipo, tu entra. O audiobook não tá me escutando. Tá nem processando. Isso é um costume. Tipo, eu tentei até escutar, mas não falou. O cara. Mas é isso aí. Falando dessa questão do carro automático. A minha madrasta, eles têm carro automático. Esses tempos deu um problema lá que ela precisou voltar de carro automático. Ô, gente, olha só, eu recebi até algumas orientações da secretaria. Eu sempre acabava 9, 9h15 estava aula, mas eles falaram para ficar até 9h30. Não sei quem precisa sair antes, tá? Então, eu, a princípio, passei o conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me questionem. Se caso vocês quiserem sair antes, de minha parte, estão liberados, mas a orientação precisa passar na secretaria. Tá? Só avisar e tal que estão saindo. E se vocês querem dar uma brincada, conhecer o sistema que eu trabalho, como eu faço as consultas, eu vou ter que fazer um negócio agora. Quem quiser olhar também fica convidado, tá? Mas é o SQL puro aí que a gente está olhando. E não sei se tá aí dentro, tu não pode estar com bagulho, tu tá lá nisso aí. Falar em tosse, tu pode melhor. Porque o olho só dá muito leite. Porque quando eu tava no batalhão. Cara, eu tive lá na farmácia comprando coisa pra tosse e ele me olhou. Tu estuda na ideal, né? Eu estudo porque. Tu não conhece o Yuri, meu filho estuda lá também. Tipo, quando eu tava no Covid, Meu pai conhece Deus. eu não tinha. Cara, eu não tava no nosso assunto, não tinha nada, isso aí era normal, depois do lado, depois. Caraca, velho. Aí me lembrou isso.
Eu acho muito difícil fazer o vídeo, porque qualquer que o vídeo dá, eu fico. Você também faz fácil. Exato. Então, 10 anos, periódico, eu não sei então já. Tá 3 minutos lá. Não, às vezes é bom, às vezes não. Morrendo, aí eu morro. Sabe que quando eu fui fazer Covid, eu não sabia que eu tenho uma imunidade baixa para gripe mesmo. Eu tenho quase zero de barulho que me defende, sabe? Não, eu também. Porque eu fico muito mal, uma gripe, às vezes quando parece que eu vou morrer, né? É um barulho muito louco. Pra mim não dá, é forte, mas é fácil de eu pegar. Tem que Daí pensar, começa a né? desgosto. Realmente já tá. Terapeuta, outro molecular. Terapeuta, outro molecular. Para poder aumentar. Não, legal, porque é bom cara cuidar da saúde. Não é em todos os casos, mas em alguns casos ela pode se dever a alguma coisa Sim, por exemplo, eu tomei remédio forte até os 7 anos de idade e deu bem no problema ali, hoje minha imunidade não existe, porque não desenvolveu bem naquela idade. o chão. E tem a pessoa do bem. Só ainda não fazer. Hoje em dia é na bola. Mas a menina principalmente, eu já vejo que é espaço, daqui a pouco a mãe tá gritando, lá o cheiro é muito caro. Existe, vai encontrar lá. Quer ter o nome dele no braço, né? Então, eles falaram no cartão fazer a pontuação do jogo. Não existe no largado, né? Só tem grito. Era Space, era uma coisa pra direita, só que um bagulho desse quadro. Ah, o Fredinho? Mas isso aí ele não serve no dedo. Eu ganhei também. Fácil, eu tenho que tentar sacar. Mas daí você serve no dedo. Ainda não deveria mais estar no jogo contra o Botafogo. Eu gosto de ser o primeiro. Eu prefiro muito ele fez o gol. O jogo que era anular o Rodrigo. Ele é do Rodrigo foi expulso. Exclusivo, eu não sei o que é. Eu gostaria daí. Ela só fosse depois no caso da Foi o finalzinho do campeonato. Sim, cara, eu acho que na verdade uma rodada. Esse é o jogo mais jovem, que eu mais joguei feliz. Eu CS do lado, eu 11 anos, eu 6 anos. Ah, não, eu tenho quase 4 horas de CS. CS, são 6, eu jogava muito jogo de FPS. FPS era joguei muito simulação, né? Eu não gostava. Depois eu comprei o volante. Que era o meu padrasto disse que eu ia muito carro dirigindo, um carro normal. Então, às vezes eu jogava muito o joguinho, eu pensei, eu só achei o volante. Pode ser que eu não dirigindo. Não, O controle, tá ligado? Do volante. Ah, que ser. Ah, hoje eu ia pedir ele. São uma demora recente, uma mandou atual. É possível. Porque vocês tropeçassem.
O negócio que eu queria brincar um dia com óculos de ar. Jogar com homofobia de ar. Nossa, cara. Isso agora não existe. Seria o Half-Life. Mas eu acho que se você jogar com homofobia confortável lá na frente, dá um muito mais legal. Pois é, eu ainda nem decidi quando eu descobri como é que ela deve soltar. Só precisa entrar no armário. Só isso. Eles não abrem o bagulho, eles não conseguem. São jogo. Tem pessoas. Tem como Não sei se vocês têm. Nós vamos fazer uma ilha. Uns 4 meses que eu disse. Do lado da um dia inteiro A gente não é, né? Não, agora, eu parei agora, que eu estou fazendo outro negócio. Agora eu vou fazer aqui. Agora abriu, foi só nível superior mesmo, mas quando abrir, já abriu o técnico. Eu fiz isso uma vez, porém, minimalizado. Quando eu tiver, eu aviso você. Ou qualquer coisa. Não sei se lá vocês Trabalha lá na. Sim. Mas Mas claro, né, o processo seletivo é o mesmo. Foi te indica e tal, e todos passam pela mesma coisa. Por exemplo, na vaga ali que eu falei que abriu, a gente contratou um cara de indicação, mas a gente fez exames como a gente fez com todos. E ele saiu daqui. Então, a indicação não quer dizer que a passação. Não, mas a indicação já te ajuda, pelo menos, se for um processo seletivo. Exatamente. Se o cara tem experiência na área é uma grande coisa. Eu sei tanto. Isso, eu acho isso um pouco errado, porque tem pessoas assim. A pessoa que ela não tem experiência, a empresa pode moldar ela da forma que quiser. É que vai depender daquilo que vai procurar. Só que aí, tu não tem experiência. Não vai descartar assim. Eu estou dizendo que é básico. Eu preciso de uma coisa muito específica. Aí Não. é Isso aí já outra é mais coisa, né? complicado. Mas tem que dar oportunidade. É que nem tem aquele meme, mas tu não dá oportunidade, como é que eu vou ter experiência? É verdade. Depende. Então tá. Eu vou primeiro emprego, Não, ter experiência. Eu não meme, cara. Eu nunca trabalhei. O que eu vou saber? Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima terça. Até a próxima terça. Se cuidem. Valeu? Até a próxima terça. Valeu. Tudo bom? Correção. Trabalho 2. Sério que eu postei na aula hoje? Puta. Como? Cara, já tô de partida quase. Por?